Em 1970, o Brasil passava pelo auge de sua principal ditadura. Foi um dos períodos mais hediondos e controversos da história brasileira, pois foi o tempo onde o governo deu carta branca para os militares defenderem o Brasil, e isso incluía assassinar e torturar a todos que eles vissem como inimigos. Em tempos de democracia, os discordantes são vistos como oposição, mas têm o seu direito de existência respeitado. Mas em tempos de ditadura, a oposição, eles são vistos como inimigos do Estado, um alvo ambulante a ser eliminado. Tudo o que resta para essas pessoas é ter o seu destino selado na ponta de um fuzil. Mas longe das atrocidades e de toda a sangria que o regime causou, algumas famílias brasileiras tinham a sorte de viverem as suas vidas longe das atrocidades do regime. Uma dessas famílias era a família Paiva. Na época, uma família de classe média, muito feliz, unida, que vivia tranquilamente lá no Rio de Janeiro. Entretanto, a sua história seria brutalmente alterada para sempre, porque o regime os alcançaria. No dia 20 de janeiro de 1971, um grupo com 6 militares armados entraria na casa da família Paiva e convidariam com que o ex-deputado Rubens Paiva acompanhassem eles até um interrogatório. Aquilo não fazia o menor sentido. O Rubens Paiva já não era mais deputado, não era uma ameaça ao regime. Mesmo assim, ele tinha que ir com os militares. Rubens agora se despediria de sua família, abraçaria os seus filhos e olharia para sua esposa dizendo que voltaria para o jantar. Entretanto, jamais voltaria a ver sua família outra vez. Alguns dias mais tarde, ele seria torturado de formas horríveis, sofrendo choques, espancamentos físicos que desfiguraram todo o seu rosto e, por fim, foi assassinado pelos militares da ditadura. Os mesmos se livraram do corpo jogando no mar. E o que restou para a família Paiva? A Eunice Paiva procurou por respostas, mas não encontrou nada, além do silêncio covarde do Estado brasileiro. Anos mais tarde, Eunice Paiva se tornaria uma das principais vozes contra a ditadura durante a ditadura. A mesma se tornou advogada e descobriu o que houve com seu marido, mas ela também ajudaria a muitas outras famílias que passaram por coisas parecidas. No vídeo de hoje, vocês irão conhecer a história da família Paiva, a história da família do filme e do livro Ainda Estou Aqui. Uma história que os militares brasileiros tentaram enterrar, mas que felizmente jamais será esquecida. E aí, pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Meu nome é Aaron Fernandes e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo meu aqui na internet. Seja no YouTube, no Dailymotion, não sei, mas enfim, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós iremos contar a história da família Paiva, a história da família do filme e do livro Ainda Estou Aqui. Por volta de 2015, o Marcelo Rubens Paiva, um filho do casal que eu acabei de citar, escreveu a história de sua família num livro que teve um sucesso considerável. Mais tarde, lá por volta de 2023, o diretor Walter Salles criaria um filme do mesmo nome. E esse filme se tornaria amplamente conhecido, não apenas no Brasil, mas internacionalmente. O mesmo acabou ganhando uma série de prêmios e foi reconhecido como um dos melhores filmes brasileiros. Mais tarde, finalizou sua jornada com Chave de Ouro, ganhando o primeiro Oscar da história brasileira. No caso, Oscar de melhor filme estrangeiro. Eu fui uma das pessoas que teve sorte, sim, em acompanhar tudo isso. Eu vi o filme graças a 2 amigas, porque na época eu tava meio quebrado, sem dinheiro, mas enfim. E eu lembro, gente, de ter ouvido algumas conversas durante o filme, de pessoas falando, mas por que isso tá acontecendo? Por que tem ditadura? Depois, eu fui analisar alguns comentários de outros vídeos falando sobre o mesmo tema e encontrei perguntas semelhantes. Até porque o filme Ainda Estou Aqui fala muito mais sobre a atrocidade que aconteceu com a família Paiva do que sobre todo o contexto. Então eu estou aqui para recontar essa história com um contexto melhor, ok? Mas antes, é claro que eu possa começar, 2 avisos aqui. Primeiro de tudo, eu tento criar vídeo toda semana. É realmente impossível. Isso porque eu trabalho sozinho, eu tenho que roteirizar, eu tenho que criar e editar
tudo sozinho. Então vai ter vídeo quase toda semana, ok? 2. Peço para que vocês se inscrevam, compartilhem e deixem o like. Fazendo isso, vocês me ajudam e me incentivam a continuar com o trabalho. Então, vamos começar. Lá no final da Segunda Guerra Mundial, o mundo todo estava acabado, destroçado, ok? E agora a humanidade iria se reerguer sob uma nova ordem mundial, uma ordem bipolar, pois haviam dois polos de poder. Os únicos países poderosos que ainda existiam eram os Estados Unidos da América e a União Soviética. Este foi um tempo de reconstrução, tinha tudo para ser um tempo de paz, uma nova era de ouro para a humanidade depois de tanto sangue derramado. Entretanto, o mundo não ficaria em paz, e agora começaria a chamada Guerra Fria. As duas grandes nações que eu acabei de falar aqui, ambas eram superpoderosas e elas não se enfrentariam diretamente, mas elas queriam a hegemonia do mundo todo, elas queriam que houvesse apenas um único polo de poder e que elas ocupassem essa posição. Entretanto, essas duas nações eram muito fortes, elas tinham poderio nuclear para acabar com o planeta em um piscar de olhos, em um único apertar de botão. E como elas iriam competir? Bom, haveriam várias formas, e elas escolheram a pior de todas. Travaram uma guerra ideológica. O modelo dos Estados Unidos, o capitalismo, que é o modelo em que o mundo inteiro vive hoje, ou melhor, a maior parte do mundo, é um modelo de extrema direita. Este modelo é baseado na propriedade privada e na livre concorrência. Este é um modelo econômico e acaba sendo político também, porque cria diferenças brutais entre a sociedade mundial. Ele cria castas e grupos sociais e grupos econômicos, como por exemplo, o mais famoso deles, o rico, o classe média e o pobre. O sistema capitalista prega a meritocracia e ele diz que você pode ser rico, você pode viver melhor se você quiser, se você trabalhar o suficiente. E se você fracassar, certamente foi porque você não trabalhou o suficiente ou não trabalhou direito. Esse sistema prega que os seres humanos devem ser livres para escolher o seu próprio caminho. Muitos escolheriam então trabalhar para uma outra pessoa e ganhar um salário fixo mensalmente. Mas haveriam outros que são mais ambiciosos, e estes deveriam ter a liberdade de conquistar um maior poder econômico. Mas esse modelo econômico acabou fracassando, ok? E isso não é uma opinião política, é uma opinião histórica e totalmente embasada. É só você olhar a situação do mundo atual. Agora nós teríamos várias nações questionando o capitalismo, sobretudo as nações que tiveram que viver na miséria. Como exemplo disso, a própria Rússia. A Rússia é um país que historicamente sofreu pra caramba, sofreu com guerras, invasões, miséria, extermínio. Lá por volta de 1917 eles passariam pela Revolução Russa e, antes de entrarem na Segunda Guerra, se tornariam a União Soviética. A União Soviética queria viver o comunismo, só que para viver o comunismo era necessário que o mundo inteiro fosse comunista. Essa é uma ideologia de esquerda radical, uma ideologia que prega o fim de classes econômicas. Esse modelo econômico, os meios de produção, isto é, as empresas, os maquinários, são tirados das mãos dos patrões e são entregues ao povo. E o povo vai se autogerir por meio dos sovietes, que são os grupos, os conselhos de trabalhadores. O comunismo ele basicamente prega que é um modelo bem mais justo, que erradicaria a miséria, a fome e todos os problemas que o capitalismo causa. E essas duas nações, gente, poderiam fazer o quê? Elas poderiam ficar na delas, cada um vivendo o seu, e os países que quisessem adotar um ou outro estariam livres para fazer a mesma escolha. Mas não, elas queriam o mundo para si. Agora entraria a Guerra Fria. A Guerra Fria, como eu disse, é uma guerra, gente, que não vai ser travada pelos Estados Unidos diretamente com a União Soviética. Não, porque essas duas nações saberiam que se enfrentassem, o mundo todo acabaria. Então elas influenciariam outras nações a irem para o seu lado. Agora, o mundo está completamente dividido. Independente do que os outros países quisessem, eles teriam que escolher a qual lado iriam ficar. E essas duas nações, gente, fizeram isso patrocinando e investindo dinheiro em outras nações. Mas não só isso, elas acusavam uma ou outra de serem um modelo econômico ruim.
Os capitalistas acusaram os comunistas de estarem levando o mundo a uma era de fome e miséria. Já os comunistas acusavam os capitalistas de estarem levando a humanidade para um caminho de extinção global, onde toda a raça humana deixaria de existir. E como o mundo superaria a guerra ideológica da Guerra Fria e passaria a uma guerra direta? Bom, muitas nações iriam passar por guerras civis, porque a sua população se dividia entre um modelo ou outro. Só que os soviéticos realmente meteram um medo desgraçado nos capitalistas. E por quê? Porque 30 anos antes, a União Soviética não existia, era só a Rússia e ela estava totalmente destroçada. Era quase um país agrário, quase um país medieval. Todo ferrado, ok? E 30 anos depois, vivendo sob esse novo modelo econômico, eles passaram de um dos países mais ferrados do planeta para a segunda maior e mais importante potência do mundo. Isso foi absurdo. E os Estados Unidos estavam com tanto medo que estavam dispostos a fazer tudo o que fosse necessário para que todas as outras nações não vivessem esse modelo. E muitas vezes isso incluía fazer ditaduras. Os Estados Unidos da América entrou em pânico quando Cuba se tornou um país comunista, do lado dos soviéticos. Isso fez com que eles apoiassem ditaduras em toda a América do Sul, como por exemplo o nosso Brasil. Sim, tudo isso foi contexto. Agora vem de fato a história. Como o Brasil foi se tornar uma ditadura? O Brasil, gente, ele passou por uma série de divisões. Alguns presidentes, por exemplo, como o Jânio Quadros, tinham coisas como, por exemplo, dar uma medalha e uma homenagem para o guerrilheiro Che Guevara. Simplesmente o guerrilheiro comunista mais famoso do mundo. Mas haveriam outros homens que desvirtuariam o Brasil para outro lado, como, por exemplo, Eurico Gaspar Dutra, de extrema direita, que fez coisas como, por exemplo, fechou o Partido Comunista por acreditar que o partido era uma ameaça à estabilidade do país. Mas lá no final dos anos 50, início dos anos 60, o Brasil era governado por um cara de esquerda, um social-democrata, ok? Bem longe de comunista. Um cara do PTB chamado João Goulart, que era um cara que estava fazendo várias reformas no Brasil. Reformas essas que beneficiavam a população. Só que isso não era interessante para a elite agropecuária. E naquela época, gente, os militares começaram a olhar para qualquer governo de esquerda e interpretá-los como se fossem comunistas. Ou seja, João Goulart agora seria uma ameaça a ser erradicada. Por isso, os americanos iriam se aliar à elite agropecuária brasileira, que não gostava do governo, e esses também iriam se aliar aos militares, que naquela época gostavam muito da política americana e via nos americanos um exemplo a ser seguido. Estava feito. Agora eles têm todo o poder do Brasil, isto é, a maior parte do poder econômico e o poder bélico de uma nação e, claro, as influências de um país estrangeiro para quebrar com toda a democracia do Brasil. Lá no dia 31 de março ao dia 1º de abril de 1964, a ditadura foi feita. Os militares simplesmente foram lá, derrubaram a democracia, exilaram o João Goulart e dane-se a democracia, agora nós somos uma ditadura. Eles anunciam isso para todo o povo brasileiro em jornais, rádios, televisões e na hora, gente, milhões de brasileiros se sentem traídos, certo? Porque, afinal de contas, João Goulart foi o presidente eleito democraticamente. E os brasileiros, pelo menos em sua maioria, não queriam que a democracia morresse, tampouco que o presidente fosse tirado do poder. Mas quem disse que isso importava? O exército não estava nem aí. Agora milhares de brasileiros, milhões na verdade, sairiam às ruas para protestar contra a ditadura. O que o exército fez? O que toda ditadura faz. Reprime com força máxima. De repente, os militares, os policiais e todas as forças de opressão e controle do Estado são mandados para as ruas para reprimirem a população. Tanques passeiam nas ruas como carros. Mas o exército brasileiro fez isso exatamente por quê? Na época, eles justificaram isso porque estavam defendendo o Brasil de uma ameaça comunista. Primeiro de tudo, isso é mentira. Eles só não queriam o Goulart no poder. Mas o que é de fato uma ditadura? Bom, para que a gente possa entender melhor o que é uma ditadura, vamos entender o modelo em que vivíamos na época
a democracia, que por sinal é o modelo que estamos vivendo hoje. O Brasil vivia uma democracia representativa. Neste modelo político, os brasileiros, o povo da nação, vai escolher quem vai ser os seus políticos, que por sua vez governarão o país. Então eu e você vamos ter liberdade para escolher o nosso prefeito, o nosso senador, o nosso deputado, o nosso presidente e por aí vai. Na democracia, todos os brasileiros, todo o povo da nação tem direitos como liberdade de expressão. Você pode sair hoje na rua e sair falando que o Lula é um péssimo governante e nada vai te acontecer, ok? Nada. Por quê? Porque você está se expressando e esse direito é garantido. A imprensa é livre e ela pode falar o que ela quiser, mesmo que seja mentira, o que não deveria acontecer, mas acontece. E, na democracia, os poderes políticos são divididos. Eles são divididos entre legislativo, executivo e judiciário. Cada qual vai ter o seu. Para quê? Para evitar concentração de poder. Porque a história já nos mostrou 1 milhão de vezes que acúmulo de poder em uma só pessoa é início de um governo autoritário, que sempre dá ruim. E o que é uma ditadura? Uma ditadura, gente, é um modelo de governo onde todo o poder, onde o executivo, o legislativo e o judiciário estão nas mãos de uma só pessoa, ou então nas mãos de um grupo de pessoas, mas um grupo muito bem definido. Ditaduras acontecem por imposição de militares de uma própria nação e quase sempre com a ajuda de um país do exterior, no nosso caso os Estados Unidos. Numa ditadura não existem eleições livres. Você não vota no seu prefeito, não vota no seu governador, nem no seu senador, nem presidente, nem nada. Na ditadura, você não tem os mesmos direitos, a começar pelo mais óbvio. Você não tem direito de se expressar livremente. Você não pode falar mal da ditadura, você não pode falar mal dos militares ou da polícia, a menos, é claro, que você queira ser preso e talvez morto. Na maior parte das vezes, os discordantes são vistos como inimigos do Estado, e estes não têm mais direitos. A partir do momento em que você é preso numa ditadura, você não é mais um ser humano, ok? E nesse sentido, gente, é extremamente comum que milhares de pessoas que vivem sob uma ditadura não queiram viver nela e queiram a sua derrubada. Essas pessoas geralmente se organizam em milícias e grupos armados. Começaria aqui uma resistência armada. Sim, o Brasil teve uma resistência armada. Tiveram vários grupos de homens e mulheres que se juntaram para derrubar a ditadura. Muitos deles, inclusive, eram civis comuns. Já outros eram membros do próprio exército, que não concordavam com os abusos do regime. Ou seja, deu para entender o quão turbulento era a situação. Deu para entender que nenhum brasileiro em sã consciência votaria pela ditadura se soubesse o tamanho da desgraça que vai acontecer com o seu país. Se soubessem que seus direitos fossem tirados e se soubessem que a qualquer minuto eles poderiam ser alvos. Para quem não sabe, essa foi a nossa segunda ditadura. A primeira foi a chamada ditadura do Estado Novo, que vivemos sob o governo de Getúlio Vargas, ok? E o mais engraçado de tudo isso, gente, é que essa nossa ditadura só ocorreu por conta do apoio incondicional dos americanos. E os americanos se dizem até hoje os líderes do mundo livre, os líderes da democracia mundial. Olha só que contraditório. Na nossa ditadura teríamos vários governos. Alguns governos que eram um pouco mais tranquilos e outros que eram mais violentos, como por exemplo, o governo de Arthur Costa e Silva. O governo de Arthur Costa e Silva implementou o chamado Ato Institucional número 5, o AI-5, que na prática era uma grande lei que dava toda a liberdade para com que os militares pudessem torturar e matar. Antes eles já faziam, mesmo sem ser aprovado, mas agora, gente, eles teriam todo o apoio do Estado para fazerem isso. Entretanto, o governo também regulava quando o AI-5 poderia ser aplicado. Dependendo do governo, o AI-5 poderia ou não ser amplamente feito. E lá no começo da década de 70, nós tivemos o governo de Emílio Garratzo Médici, que foi de longe o governo mais violento e opressor da ditadura. Este foi o tempo onde a maior parte dos opositores do regime foram torturados e assassinados, fossem eles membros da resistência armada ou não. Agora vamos para a história de fato da família Paiva. Em 20 de janeiro de 1971, um grupo de 6 militares à paisana
porém armados discretamente, entram na casa da família Paiva e dizem que vão levar o ex-deputado Rubens Paiva com eles para o interrogatório. Ele não tem escolha, ele tem que ir. Na hora, né, todo mundo fica meio assustado, porque uma visita do regime nessa época era com certeza um péssimo sinal para todo mundo. Ele abraça os seus filhos, ele olha para sua esposa, né, abraça ela também e diz para ela que ele vai voltar. Vai voltar e não vai demorar muito. Serão só algumas perguntas e o mesmo estará de volta para o jantar. Entretanto, como eu disse antes, ele jamais voltaria. Uma coisa muito interessante sobre a família Paiva é que as crianças, os filhos do casal, não entenderam muito bem a situação, porque os seus pais não lhes contavam sobre o que era de fato a ditadura. Não contavam para eles os terrores que o regime patrocinava, basicamente como uma forma de proteção a toda a família. Isso era um hábito de todas as famílias brasileiras na época. Por quê? Porque crianças não têm muito filtros. Então vamos supor, você é um pai e você fala para o seu filho que vocês vivem numa ditadura e que uma ditadura é horrível porque ela caça os opositores e mata eles, e o seu filho fala isso na escola, tá todo mundo ferrado. Num simples converseiro desse, gente, uma família inteira poderia ser presa. Mas quem era Rubens Paiva e por que o levaram? Rubens Beirhodt Paiva nasceu em 26 de dezembro de 1929. Ele nasceu em Santos, em São Paulo. Sua mãe se chamava Araci Beirhodt e seu pai se chamava Jaime Almeida Paiva. Rubens tinha uma irmã chamada Maria Lúcia Paiva. O pai de Rubens, o Jaime de Almeida Paiva, era um advogado bem-sucedido e dono de terras no Vale do Ribeira, e mais tarde virou político. Em 1952, Rubens Paiva se casaria com Maria Lucrécia Eunice Fatiola Paiva, a nossa Eunice Paiva. Na época em que eles estavam se casando, eles estavam cursando faculdade, os dois na Universidade de Mackenzie. A Eunice era formado em letras e, mais tarde, lá em 1954, o Rubens se formaria em engenharia civil. Só que a vida de Rubens tinha um histórico de atividade política. Por exemplo, lá no tempo do Vargas, o Rubens foi um manifestante, foi um ativista. Ele, por exemplo, fez parte do movimento O Petróleo é Nosso, movimento de esquerda e, se eu não me engano, patrocinado pelo Getúlio Vargas, de estatizar o petróleo brasileiro, que deu bons frutos para o país, criando, por exemplo, a Petrobras. Rubens Paiva também foi vice-presidente da União Nacional dos Estudantes. E ele e a sua esposa tiveram 5 filhos, 4 meninas e 1 menino. Eles tiveram a menina Eliana, Ana Lúcia, Vera e Beatriz. E mais tarde o seu caçula, o menino Marcelo Rubens Paiva. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá por volta de 1962, um pouco antes da ditadura acontecer, o Rubens Paiva se candidatou e venceu como deputado federal em São Paulo. Na época, pelo partido do PTB, o mesmo de João Goulart. Um dos feitos mais notórios de Rubens Paiva foi o fato dele ter participado de uma CPI, que analisava financiamentos de atividades suspeitas que visavam derrubar a democracia. Dia 1º de abril de 64, o Rubens Paiva discursou contra a ditadura. Me dirijo especialmente a todos os trabalhadores, a todos os estudantes e a todo o povo de São Paulo, tão infelicitado por este governo fascista e golpista que neste momento vem traindo seu mandato e se pondo ao lado das forças da reação, para que todos, em greve geral, deem a sua solidariedade integral à legalidade que ora representa o presidente João Goulart. O presidente João Goulart, em suas reformas, visa tão somente dar ao povo brasileiro uma participação na riqueza deste país. Este momento nacional é um momento decisivo, em que o povo brasileiro pode ter a felicidade de ver realizada toda a sua revolução dentro do processo da legalidade democrática, prestigiando o presidente da República e esta legalidade. No dia 10 de abril de 64, o primeiro ato institucional foi feito e pessoas da oposição que discursavam contra a ditadura tiveram seu mandato cassado. Agora, o Rubens e pessoas que pensavam de forma semelhante perderam seus mandatos políticos e não são mais nada além de meros civis. Uma curiosidade bastante interessante, o pai do Rubens, gente, era político nessa época também, só que ele não era da mesma ala ideológica do filho. Ele apoiava a ditadura e era afiliado ao Partido Arena, o partido oficial da ditadura. E na época, essas diferenças ideológicas fez com que a relação de pai e filho se rompesse.
Assim que Rubens Paiva perdeu seu mandato político, ele ficou com medo de ser morto e assassinado. Então viveria uns tempos isolados, mais especificamente 9 meses na Iugoslávia, um país que hoje em dia nem existe. 9 meses depois de muito exílio, ele retornaria para o Brasil para viver uma vida de civil. Aqui, ele atuaria como jornalista e até como engenheiro. Basicamente, a família toda a viver no Rio de Janeiro. Mas vamos voltar ao dia em que Rubens Paiva foi pego. Na época em que o Rubens Paiva foi pego, foi estranho para toda a família. Por quê? Porque o exército dizia na época que entraria na sua casa para escoltar alguém se essa pessoa fizesse parte da resistência armada. Entretanto, o Rubens não era da resistência armada, nunca nem foi. Ele só era um ex-deputado do Brasil e também um pai de família de meia idade que era um engenheiro bem-sucedido. Coisa interessante, ele foi dirigindo o seu carro, basicamente sendo coordenado pelos oficiais. A matriarca da família, a esposa de Rubens, a Eunice, faria várias perguntas aos oficiais que ali ficaram. E todas essas perguntas seriam respondidas com as respostas mais vagas e bobas possíveis, como por exemplo, eu não sei ou isso é confidencial. Mas o que o Rubens Paiva fez de fato para que ele merecesse essa péssima visita? Bom, ninguém sabia na época, mas o Rubens ele ajudava os exilados políticos do Brasil, sobretudo no Chile, a manterem contato com suas famílias. Então ele meio que servia de intermédio, com cartas. Ele pegava cartas dos exilados e mandava para suas famílias. Só que na época, isso foi visto como um grande crime pela ditadura, que adivinha, foi a principal responsável por desunir essas famílias. O Rubens também auxiliava com que muitos guerrilheiros desistissem da vida armada, basicamente argumentando que eles não teriam sucesso e seriam mortos. Agora, o ex-deputado seria levado para o quartel do comando da 3ª Zona Aérea no Rio de Janeiro. Na época, o quartel da 3ª Zona estava sendo liderado por um homem chamado João Paulo Burnier. E que na época já era conhecido como um demônio. O cara era considerado um criminoso pelos próprios militares que trabalhavam com ele. Basicamente porque era um cara considerado extremamente agressivo e lunático. Muitos de seus colegas, que eram militares, argumentavam que o mesmo era capaz de fazer qualquer ato brutal, qualquer coisa desumana, se fosse então para proteger o Brasil dos comunistas. Dá para entender a loucura que está aqui? Ninguém pensa mais, ok? E as pessoas que estão em postos de poder não são só apenas militares condecorados e reconhecidos, mas são aqueles que são lunáticos, completamente fora da caixinha, que são alucinados, que estão vivendo em um mundo paralelo. Mas além, é claro, deles saberem que Rubens Paiva ajudava exilados políticos, eles acreditaram numa mentira, que foi, na prática, provavelmente a coisa que selou o destino dele, que o matou. Na época, os militares acreditavam que Rubens era próximo de um cara chamado Carlos Alberto Muniz, que era conhecido como Adriano, e que, por sua vez, era o contato de um guerrilheiro chamado Carlos Lamarca. Eu não sei se você já ouviu falar nesse nome, mas o Carlos Lamarca foi um dos maiores guerrilheiros da resistência brasileira. Ele era um ex-militar que não concordou com a ditadura e que lutou de forma armada contra a mesma. O cara, gente, foi assim... Um dos caras que, mais botou terror na ditadura, viu? Um dos que mais mataram militares. Ele só não era mais famoso do que o próprio Carlos Marighella, o número 1 da ditadura. Só que na época, outra coisa que ajudou com que essa mentira parecesse verdade fosse o fato de que o Lamarca atuava na região onde o Rubens morava. E como o Rubens já estava fazendo uma coisa que não devia, que era ajudar exilados, eles acreditaram que o Rubens estava fazendo tudo isso. Mais tarde, o Rubens seria transferido para o DOI-CODE, um lugar que qualquer civil dificilmente voltava vivo. O DOI-CODE era a fusão de 2 órgãos. O DOI era uma sigla para Departamento de Operação e Informação, que mais tarde seria unido com o CODE, que era o Centro de Operação de Defesa Interna. Esses 2 órgãos foram criados e unidos em 1965 e foram extintos em 85. Basicamente nasceu no início da ditadura e terminou no fim dela. Qual era o objetivo do DOI-CODE? Simplificando, a grosso modo, o que eles faziam era identificar, caçar, prender, interrogar, torturar
matar e ocultar o cadáver. E depois espalhar por aí que eles nunca viram a pessoa que sequestraram. Era isso que eles faziam. Em mais de 80% dos casos, as pessoas que eles pegavam não voltavam vivas, ok? Não voltavam. E eram submetidas aos piores tratamentos humanos. E, para quem não sabe, a ex-governanta Dilma, que governou o Brasil lá por volta de 2014, 2013, foi uma das pessoas que foi pega pelo DOI-CODE e a mesma foi torturada. Uma das poucas que saiu viva naquele tempo. Lá no DOI-CODE, o Rubens Paiva seria interrogado e, mais tarde, sofreria com os seguintes métodos de tortura. Primeiro de tudo, afogamento. Depois, foi submetido ao famoso pau de arara, que é quando uma pessoa fica suspensa no ar de forma que suas articulações doam muito, e depois com espancamentos físicos. Muitos desses espancamentos físicos acabaram desfigurando o seu rosto e causando hemorragias internas. E quem é capaz de nos confirmar que ele realmente morreu dessa forma? Um cara chamado Amilcar Lobo. Amilcar Lobo, gente, era conhecido também como o Dr. Cordeiro. Ele era um médico que atuava no DOI-CODE. Só que não estava ali para curar os torturados e depois soltá-los. Não. Ele tinha basicamente o trabalho de manter essas pessoas vivas, para que elas pudessem ser torturadas cada vez mais. Mais tarde, nos documentos oficiais que consta, o seu assassinato foi encoberto. O exército mentiu e fez isso tranquilamente. Eles basicamente disseram no relatório oficial que os guerrilheiros de Lamarca apareceram e basicamente começaram a disputar, um confronto armado ali com os militares, com o objetivo de recuperar o ex-deputado Rubens Paiva. Entretanto, aquilo era mentira. E quando a própria Eunice Paiva descobriu, ela soube na hora que era mentira. Basicamente, porque Rubens Paiva não era um idiota, ok? Ele não era o tipo de pessoa que faria uma coisa como essa. Não, ele já tinha sido político. Era um cara que era um intelectual, sabia como a ditadura funcionava. Mais tarde, o que aconteceu? Bom, os militares retornaram à casa da Eunice Paiva, não para explicar a brutalidade que haviam feito, mas para levarem a Eunice e a Eliane Paiva. Eliane Paiva, na época, tinha apenas 15 anos e não estava entendendo o que estava acontecendo. As duas foram levadas para interrogatório. Torturavam famílias. A minha mãe e minha irmã foram presas para serem torturadas com meu pai. Recentemente eu tentei saber primeiro a razão daquilo tudo. A prisão do Rubens, a minha prisão, que era para mim um verdadeiro absurdo. Finalmente eu consegui saber que naquela altura eles estavam interessadíssimos em resolver um sequestro de um dos embaixadores. Eu acho que é do embaixador suíço, do qual eles não tinham ainda nenhuma pista. E tinham chegado a uma teoria que deveria existir uma pessoa extremamente competente, inteligente, corajosa, preparada, etc., rica, e que essa seria a pessoa que do Brasil daria todas as ordens e estaria organizando todo esse movimento. E eu acredito sinceramente que o título do filme e do livro Ainda Estou Aqui remete a essa situação. Quase como se fosse uma espécie de analogia do tipo ainda estou aqui te esperando, ou então ainda estou aqui esperando por respostas e justiça. A família foi constantemente vigiada pelo exército e pela polícia. E uma curiosidade interessante que eu vejo muita gente deixando de falar quando conta essa história. Enquanto Rubens Paiva era torturado e morto pelo regime, o pai dele estava se tornando mais uma vez um prefeito eleito pela própria ditadura, no caso o prefeito de Eldorado. E o exército entrou em contato para falar que o Rubens havia sido pego? Se quer então entrar em contato para mentir e jogar uma falsa informação? Não. Durante anos, a Eunice Paiva cuidou dos seus filhos e fez isso em silêncio. Ela tinha medo de se manifestar contra e ser um alvo da ditadura ou então fazer com que seus filhos fossem um alvo. Só para constar, nenhum deles, absolutamente nenhum deles da família tinha noção de que o pai estava ajudando exilados políticos. E como eles vão sobreviver agora? Bom, sem o Rubens, gente, a Eunice é que vai ter que fazer as coisas. E ela vai começar fazendo como? Cortando custos.
demitindo empregadas, depois passaram a vender objetos da casa que não eram mais usados, depois Eunice começou a dar aulas de inglês, mas nada disso era o suficiente. Então chegou o momento em que a mesma vendeu a casa. Eles saíram agora do Rio de Janeiro e iriam morar em São Paulo. Mas não para fugir do regime, mas para fugir das lembranças, da presença de Rubens na casa. A prática, servia também como uma espécie de tortura psicológica para a família. A Eunice demorou aí um pouco menos de 2 meses para, de fato, entender que o marido não iria mais voltar. As crianças só entenderiam que o pai realmente tinha morrido quando Eunice começou a dar as coisas deles, sobretudo as roupas para doação. A Eunice queria respostas, mas não era capaz de consegui-las sendo uma simples civil, não tendo nenhuma formação que a ajudasse com isso. Então, lá por volta de 63, ela acabou se formando na Universidade Mackenzie em Direito e atuaria agora como advogada. Conseguiu então respostas às mentirosas do exército, dizendo então que o marido dela havia tentado fugir com os guerrilheiros do Lamarca, enfim. Usou essa mesma formação acadêmica dela para ajudar outras famílias que haviam passado pela mesma coisa. Ela foi vice-presidente da Comissão de Justiça e Paz e lutou para que os crimes da ditadura fossem reconhecidos. Ela também foi uma das principais vozes contra a ditadura, foi uma das principais vozes contra a Lei de Anistia de 79, que basicamente perdoou todos os criminosos da ditadura, e também foi uma das principais vozes do movimento Diretas Já, que foi o movimento que fez com que a população brasileira pôsse fim à ditadura. Por volta de 1998, ela fez parte da criação da Assembleia Nacional Constituinte como consultora. Foi uma das vozes que ajudou a criar leis de defesa aos indígenas na Constituição brasileira. Caso você não saiba, os indígenas também foram alvos da ditadura. Porque na época da ditadura, gente, os militares deram carta branca para que qualquer ricaço pudesse explorar a Amazônia. Isso sempre incluía tomar as terras dos indígenas e fazer coisas do gênero. Essas pessoas, obviamente, não iriam deixar as suas terras tranquilamente. Então os indígenas lutavam contra os militares e quase sempre perdiam e eram exterminados. Alguns anos mais tarde, a Eunice pressionou tanto, mas tanto o governo, na época o governo de FHC, o Fernando Henrique Cardoso, que o mesmo acabou se deixando levar pela pressão e criou a chamada Lei dos Desaparecidos Políticos, que basicamente considerou todos os desaparecidos do período da ditadura como mortos pelo regime. Congresso Nacional, em regime de urgência, projeto de lei que dispõe sobre o reconhecimento oficial das mortes dos desaparecidos políticos e o ressarcimento aos seus familiares. Essa lei, para quem não sabe, foi aprovada em 4 de dezembro de 95 e ajudou com que muitas famílias pudessem finalizar essa parte de suas vidas. Agora, a Eunice tinha o famoso atestado de óbito. Nisso, ela poderia finalizar uma parte de sua vida e basicamente resolver uma série de questões legais dos quais dependia do atestado de óbito do marido. E por que ela precisava do atestado de óbito? Quando a ditadura ia lá e sequestrava alguém que você amava e matava essa pessoa ficava como desaparecido no sistema, ok? Ela não foi oficialmente morta. Então todos aqueles que desapareceram, assim como Rubens, eram desaparecidos e podiam ou não estar vivos. Sob essa circunstância, a Eunice basicamente estava numa sinuca de bico. Ela não conseguia dar entrada em vários direitos que ela tinha, como por exemplo a aposentadoria, porque não tinha um atestado de óbito. Agora, tendo, ela conseguiria resolver isso. Eu até dizer que eu fico até grata com essa solução que foi dada e acho que é um capítulo encerrado na nossa vida, Agora realmente encerrado, embora, claro, que a memória do Rubens, a saudade dele, a importância que ele teve para nós, a gente mantém, mas num outro plano, no plano da afetividade, da saudade. E, basicamente, a Eunice foi uma grande heroína para a democracia brasileira por conta de tudo isso que ela fez. A mesma foi entrevistada, participou de vários programas jornalísticos, certo? Fossem na TV ou no rádio. Ela conseguiu criar os seus filhos e se tornou um ícone brasileiro, literalmente. E a Eunice Paiva teria contado ao Rubens, o seu filho, enquanto era jovem, que eles eram apenas mais uma família que havia sofrido com a ditadura, mas que na verdade haviam muitas outras famílias que foram desfeitas para sempre, por conta do próprio regime. O Rubens enxergava sua mãe como uma heroína, e isso inspirou ele a criar o livro Ainda Estou Aqui, com a história da família dele.
Para muitos brasileiros, o fato da família Paiva ter sido um alvo, que a ditadura não só perseguia os pobres, também era capaz de perseguir os classe médias. Enfim, Eunice faleceu em 2018 aos 86 anos, vítima de Alzheimer. E infelizmente morreu sem que os militares fossem então punidos e responsabilizados pelo que eles fizeram. Só até aí, o exército já é acusado de uma cacetada de coisas, como por exemplo, sequestro, tortura, assassinato, ocultação de cadáver. Lá em 2014, gente, no governo Dilma, ocorreu a chamada Comissão Nacional da Verdade, que foi uma comissão para descobrir qual foi o destino dos desaparecidos políticos, certo? E aí eles contestaram que Rubens havia sido torturado e basicamente encontraram detalhes sobre sua morte. A Comissão Nacional da Verdade entregou à presidente Dilma Rousseff o relatório final em que afirma que a violação dos direitos humanos foi uma política de Estado da ditadura militar. Com isso, o diretor Walter Salles, que já havia trabalhado com a mãe da Fernanda Torres, a atriz que interpreta a Eunice, se interessou por essa história e pesquisou a história da família durante 7 anos, até que então pudesse concluir o filme e lançar ele em 2023. O filme fez um sucesso desgraçado, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo. O filme é estrelado por Fernanda Torres, vivendo a Eunice Paiva, e o Selton Mello como Rubens Paiva. Mas vamos falar um pouco sobre o filme e sobre todo o impacto que ele tem no Brasil atual. Mas antes de falarmos sobre o filme, por que Cargas d'Água fizeram esse filme, quando a gente já tinha um ótimo livro? Bom, eu tenho uma teoria. Não sei se é isso, mas eu tenho uma teoria. Como vocês já devem saber, as gerações mais novas são muito apegadas a telas. Gostam muito mais de telas do que de livros. Então fazer esse filme e publicá-lo no cinema, gente, é uma forma de contar a mesma história, só que de uma outra forma, para uma geração nova que não conhece a ditadura. E sim, nós temos muitos motivos para nos preocupar com a conscientização sobre o tema. Porque em 2018, gente, alguns poucos anos atrás, o Brasil elegeu democraticamente um governo de extrema direita. Elegemos Jair Messias Bolsonaro. E este governo, gente, era um governo assim, ó, super pró-ditadura. Mesmo disse que a ditadura matou pouco, ressaltava torturadores como heróis, como, por exemplo, Carlos Alberto Brilhante Ustra. O maior torturador da história do Brasil foi homenageado pelo Bolsonaro em câmera, ao vivo, com todo mundo olhando. Mas o que coloca o Bolsonaro como um foco aqui no Brasil, além, é claro, de sua péssima presença, é o fato de que em 2023 ele perdeu as eleições para o Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente, até a data deste vídeo. Só que o mesmo não perdeu quieto. Entrar no poder de volta com um golpe de Estado e, obviamente, com a instauração de uma ditadura. Vocês percebem o quão perigoso é isso? A ditadura está mais viva do que nunca, com gente como esse cara. E o pior de tudo, ele tem um monte de apoiadores. Um monte. Muitos deles da minha idade, às vezes até mais novos, que, assim, vivem numa hipocrisia e numa contradição gigantesca. São pessoas que muitas vezes vão ao cinema, assistem filmes como Ainda Estou Aqui, se emocionam com aquela história e apoiam um candidato errado. Então vocês percebem que absurdo que é a situação? É uma loucura. Eu mesmo conheci bolsonaristas que assistiram o filme e que amaram e que não percebiam a contradição imensa que tinha com isso. Vamos falar de fatos sobre o filme. De tudo que tem que ter num filme, independente do seu gênero. O filme precisa cativar o seu público. Ele precisa fazer com que você queira prestar atenção. E você só vai fazer isso se importar com os personagens. Isto é, você tem que gostar de quem está ali. Senão você não vai se importar com o destino dos personagens e não vai ser impactado emocionalmente falando. Mas aqui, gente, a direção de Walter Salles se mostra primorosa. O cara tem um cuidado absurdo. A gente não só gosta de pessoas como Rubens Paiva ou Eunice ou a família como um todo. A gente se apaixona por eles, principalmente pela personalidade do Rubens Paiva. Aqui é interpretado pelo Selton Mello, e muito além do Rubens que a gente já conheceu aqui, era um pai de família tranquilo, alegre, super divertido, que se conectava com seus filhos de uma forma natural e que era apaixonado pela sua esposa e pelo casamento que eles tinham. O cara realmente era uma pessoa assim admirável em todos os aspectos. Era brincalhão, era divertido, e não que se ele não fosse, iria merecer isso. Lógico que não. Mas o fato de ele ser uma pessoa tão cativante torna a sua perca ainda mais brutal. Faz com que a gente sinta ainda mais a perca da família.
Quando a gente está assistindo ao filme e a gente realmente entende que ele não vai mais voltar, gente, aí a gente fica mal, viu? Aí a gente fica triste pra caralho, porque a gente torce, em diversos momentos a gente torce para que o filme tenha um plot twist, isto é, uma grande mudança surpreendente, e que a família Paiva volte a sorrir com a presença de Rubens, mas ele não vai voltar. E a Eunice? Bom, vamos falar sobre ela. A Eunice Paiva, a matriarca da família, aqui vivido pela Fernanda Torres, pelo menos na maior parte do filme, é interpretado com muito carinho e seriedade pela atriz. Inicialmente, eu não entendi algumas reações e ações da personagem em si, até que eu entendesse de fato que a Eunice Paiva era daquela forma. Nós não temos muito tempo para saber quem é a Eunice antes da tragédia, mas assim que o marido dela desaparece, gente, essa mulher vira um cofre, ela se fecha a 7 chaves, ok? Ela não fala do que ela tá sentindo, ela não expressa o que ela tá sentindo. Todo momento no filme a gente fica com essa angústia, porque parece que ela vai explodir, e ela não faz isso. Mas eu acho que o que mais define a Eunice Paiva aqui não é as coisas que ela diz ou as coisas que ela faz, e sim as coisas que ela não faz, e sim as coisas que ela não diz. Porque sim, o silêncio também é uma resposta. Em alguns casos, ele grita de um jeito que não tem como não se ouvir. Para muitos brasileiros, o silêncio pode ser desconfortante, irritante e, na maior parte das vezes, tedioso. Mas aqui, quando você está imerso no filme, gente, o silêncio é incômodo, é angustiante, e você só vai entender por que ela age dessa forma quando você começa a prestar atenção em todo o contexto. E para muitos brasileiros e para outras pessoas que possam assistir o filme, esse silêncio não é só tedioso ou vagamente irritante, mas é interpretado também como imaturidade emocional ou até como covardia. O que eu acho um absurdo, mas eu já vi pessoas que entenderam a Eunice dessa forma. Na verdade, gente, o que eu acredito que estava rolando aqui é que aquilo era um mecanismo de defesa da própria Eunice. Ela não era capaz de falar daquilo porque não era capaz de lidar com a própria dor. E se ela fizesse isso, se ela começasse a chorar e a se esgoelar e começar a expressar tudo o que ela está sentindo, não teria só que lidar com a sua dor, teria que lidar com a dor de seus filhos também. O que era demais para ela. Então a todo momento a gente vê a personagem lacrada como um sarcófago. A personagem só deixa o tempo responder as perguntas dos filhos. A Eunice, ela não fala sobre aquilo. Em nenhum momento ela chega e fala para os filhos dela que o pai deles foi brutalmente assassinado, ok? Pelo menos não no filme. Então ela meio que vira esse sarcófago, vira esse cofre fechado e deixa com que o próprio tempo responda as perguntas que eles têm. Basicamente, a pergunta do quando meu pai vai voltar, se voltar. O tempo acaba respondendo. Ele não vai voltar. E isso só é confirmado a partir do momento em que a Eunice começa a se desfazer das coisas de Rubens. Aquilo era a resposta matadora que todos eles precisavam. Só que ao mesmo tempo, os filhos do casal também são capazes de observar o silêncio da mãe e observarem que ela não é capaz de falar sobre aquilo. Ou seja, cada um tem que lidar com a sua própria dor. Sim, é absurdo, é opressor, é horrível para todos os envolvidos. Mas as pessoas são assim. Nem sempre são capazes de falar do que sentem. E às vezes nem podem. Nós temos que lembrar aqui que o contexto da época, gente, era uma ditadura. Qualquer conversinha mole, os militares poderiam bater na porta da sua casa. E aí seria mais um membro da família que seria levado. E a Fernanda Montenegro? Sabe, a Fernanda Montenegro é mãe da Fernanda Torres. E a Fernanda Montenegro aparece aqui como a Eunice Paiva, só que envelhecida, no final da vida. Agora, sofrendo de Alzheimer, ela aparece pouquíssimos minutos na tela, mas a sua presença é marcante e cativante. De um jeito, assim, muito triste, mas de um jeito que marca e fica na nossa memória. Esse filme, ele é todo sutil. Ele é um filme, assim, que é muito discreto, tranquilo, mas acredito que a parte mais brutal dele, a parte que mais ficou na minha memória, é perceber o final do filme, quando a Eunice já está velha, certo? Quando ela é uma senhora, ela está sentada numa cadeira de rodas, está sofrendo com Alzheimer e está sentado diante de seus filhos. Ela está dentro da casa e está observando os seus filhos lá fora, brincando, conversando, se abraçando, e naquele tempo a câmera se volta para o rosto da Eunice Paiva, envelhecida, certo? E ali a gente consegue observar
que a personagem está absurdamente triste. Não porque teria sido deixada de lado, não, mas porque perdeu todo e qualquer direito de ser feliz com a sua família, já que a sua família foi destroçada pela ditadura. Nós estamos acostumados a ver filmes de drama onde os atores interpretam personagens que se esgoelam de chorar. E aqui é exatamente o oposto. Aqui a Fernanda Torres luta para não chorar. E em diversos momentos eu descobri que ela chorou, mas que o Walter Salles foi lá e picotou, tirou do filme. A primeira vez que eu vi isso eu fiquei, ué, mas não é a reação adequada? Por que tirar isso? Mas agora faz muito sentido. Sabendo quem era a Eunice, sabendo como sua personalidade foi brutalmente silenciada por conta de tudo o que houve, agora faz todo sentido. Uma curiosidade engraçada que eu descobri ontem é que a maior parte dos gringos não tinham ideia de que mudou de ator para interpretar a Eunice mais velha. Para a maioria dos gringos, ao que parece, a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro eram a mesma pessoa. A atriz só teria sido envelhecida digitalmente e com maquiagens. Pois é, a maior parte deles não sabiam que tinham duas atrizes ali. E tampouco que essas duas atrizes eram mães. E menos ainda de que a Fernanda Montenegro já quase ganhou um Oscar uns anos antes e pelo mesmo diretor que fez o filme Ainda Estou Aqui. Mas vamos fechar essa parte aqui do filme, certo? E vamos fazer algumas considerações finais para encerrar a história, porque o vídeo já está enorme. Raimundo Ronaldo Campos. Este militar admitiu na Comissão Nacional da Verdade que o exército montou toda uma farsa. Desde o começo o plano era torturar e matar Rubens, ok? O ex-tenente do exército Antônio Fernando Rugges de Carvalho foi acusado de ser um dos mandantes diretos do assassinato de Rubens. O mesmo nunca foi acusado, julgado ou responsabilizado. E viveu sua vida tranquilamente e já está morto. E um dos poucos que ainda estão vivos, José Antônio Benham, hoje é marechal, aposentado pelo Exército Brasileiro e é considerado o principal torturador de Rubens. Tá tranquilo, tá de boa, tá suave, viveu a sua vida tranquilamente. E hoje tem uma aposentadoria de R$35 mil que eu, você e todos nós brasileiros pagamos. Ou seja, pagamos R$35 mil para que um filho da puta de um torturador desses vá passear em Paris. E já que estamos falando dessa foto, né, deles aí em Paris, a esposa dele, a Maria Belham, foi assessora, sabe de quem? Do próprio Bolsonaro. Você vê como é que essas coisas... Gente, o cara tinha milhões de brasileiros para escolher como assessor. Ele escolheu justamente a esposa de um torturador. Esses filhos da puta, gente, não têm vergonha nenhuma. Na verdade, eles têm até orgulho de estarem do lado dos militares, mesmo que este lado tenha tanto sangue nas mãos. Hoje nós podemos considerar que a maior parte dos envolvidos nunca foram responsabilizados, muitos estão mortos, a maioria deles, gente, se mesclar em um grupo, receberam mais de R$1 milhão só em aposentadoria e benefícios, e ainda estão vivendo suas vidas tranquilamente. E por que eles nunca foram julgados? Por conta da Lei de Anistia de 1979. Entretanto, o STF decidiu em 2018 que a Lei da Anistia não pode barrar esse tipo de coisa de ser julgada. Eles podem ainda ser julgados, até porque coisas como tortura e assassinato não prescrevem, certo? Então ainda podem ser julgados. Entretanto, o caso está parado desde 2018. O militar, o veterano paraquedista Valdemar Martins de Oliveira, que prestou serviços de busca e apreensão e espionagem para o Exército durante a década de 70, deu uma entrevista ao Intercept Brasil. Ele revelou: Paiva foi morto e arremessado no mar com a perna presa a uma roda de caminhão. Assim como Eunice Paiva ainda estava ali, lutando toda a sua vida pelos mortos e desaparecidos da ditadura, nós ainda estaremos aqui ensinando sobre a história brasileira. E acima de tudo, ainda estaremos aqui esperando por respostas sobre o que houve com os milhares de mortos e desaparecidos da ditadura brasileira.